Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, eu sou o Thunder com mais um vídeo que vocês mandaram pra gente. O Anderson Matema mandou a história completa de Expedition 33 pelo Hades, eu acho que é o canal do Hades. É o Hades Plays. Eu vou fazer alguns disclaimers aqui. Bem, como já tá meio óbvio no vídeo, tem spoilers, então eu vou também dar spoilers. Aqui tudo spoiler de Expedition, se vocês não jogaram, não se importa com spoiler, já jogaram, tem spoiler. Então lide com o que você quiser com essa informação. E eu não fiz um vídeo, eu gostaria muito de fazer um vídeo editado e fazer coisa do tipo com Expedition, porém eu não estou tendo, assim, não tá cabendo na minha agenda fazer vídeo de fato, editado, roteirizado, coisa do tipo. O tempo que a gente tem pra fazer esse tipo de vídeo é mais pra guias de temporada. E a maior parte do nosso trabalho tá sendo fazer lives e RPG de mesa, né? O RPG da Ordem. Vocês podem conferir o link aqui embaixo, caso vocês queiram jogar ou queiram assistir o RPG que a gente faz. E também Expedition já joguei inteiro, eu terminei semana retrasada. Também tem playlist dele total aqui, né? Completa. E eu quero usar esse vídeo pra falar de Expedition. Eu gostaria de ter esse momento aqui também pra fazer isso. Então eu vou usar o gancho desse vídeo pra falar de Expedition. Muita coisa eu acho que vai acabar pegando de gancho do que ele for falar também, por ele estar explicando a história. Então vamos lá, vamos fazer esse vídeo ficar gigantesco, porque é isso. O vídeo tem quase 1 hora de duração. Provavelmente esse vídeo vai ter 3 horas, mas vamos lá. Expedition 33 possui uma história maravilhosa, e nesse vídeo aqui nós vamos abordar a história completa, assim como explicar alguns acontecimentos, principalmente os plot twists lá pro final do jogo. Então a gente vai dividir o vídeo em algumas partes, né? A primeira parte vai ser um resumo da história, caso você não tenha jogado o game, e mais pro final a gente vai fazer a explicação e passando por alguns pontos, até alguns pontos secundários sobre a história do jogo. Então antes de começar o vídeo, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, e lembrando aos senhores, se vocês forem pegar uma cópia da Expedition 33, né, não forem jogar pelo Game Pass, considerem buscar pela nuvem, porque na nuvem os preços são bem melhores que pela Steam e você ativa o Expedition 33 na sua Steam, obviamente. Além de qualquer compra que você faz lá, você acumula pontos, né, que são usados como cashback, então você ganha desconto em cima de desconto, código? Vale super a pena. Tem então código? o link da nuvem está aí na descrição. Tem código. E vamos para nossa história do Expedition 33. Todo ano, a Artífice pinta um número no horizonte. A cada ano, esse número vai decaindo. Era 34 e agora passou a ser 33. E quando isso acontece, um evento chamado de Gomage acontece, que é onde todas as pessoas com aquela idade morrem. E cara, esse começo é muito cinema. Esse começo é muito cinema. O jeito que a obra te introduz a história, coloca toda essa fantasia envolto a Lumiere, como ele traz a ideia de flores, tudo parece um grande luto, mas é um festival. Cara, dá pra passar horas falando sobre tantos aspectos de Expedition, como a arte dele, trilha sonora, narrativa, gameplay, tem tanta coisa, cara, esse jogo é extremamente rico de detalhes e é maravilhoso. É maravilhoso. Eu queria ter tempo pra falar de tudo isso. então agora as pessoas que fazem 33 anos, elas simplesmente serão apagadas da história. Nós começamos na cidade de Lumiere, com o No caso, quem tá fazendo 34 agora, né? Tipo, agora o próximo é 33. Personagem chamado Acho que Gustavo isso, eu tô loucão. e a sua amiga Maya. O Gustavo vai encontrar uma namorada que acabou não dando certo, mas que eles ainda têm uma certa afeição um pelo outro. Essa moça é a Sophie e ela está no seu ano de Gomage, onde toda a cidade se reúne na orla para poder apreciar o evento, entre aspas, apreciar e se despedir do seu ente querido. E aqui é a vez da Sophie. Ela sim sofreu o Gomage e foi apagada da história com o número 33 pintado no horizonte. Cara, o Gustavo, ele vai liderar uma equipe de expedicionários que vão para a ilha além da cidade de Lumiere, onde eles vão tentar descobrir mais
e como parar essa artífice de pintar os números e as pessoas, consequentemente, pararem de morrer. E por isso toda a expedição se une. E agora é a vez da 33ª expedição, a Expedição 33. Nós já tivemos várias outras expedições no mundo de Expedition que foram pra lá. Tanto que no decorrer do jogo, vários diários são encontrados dessas expedições. Teve a Expedição 34, 35, 40, 50, 60, enfim, foram várias expedições, 66. Mais de 70 expedições, até chegar aqui na nossa. E nenhuma ainda descobriu com sucesso o que precisa ser feito para poder parar esse cataclisma. Mas a expedição do Gustavo vídeo sou eu? Não sei. E junto com ele, várias outras pessoas estão indo nessa expedição. Uma delas é a sua amiga, a Mael, que ela não tem uma idade que é necessária para ir nessa expedição, até porque ela é muito nova. E geralmente vão as pessoas que já estão próximos de serem gomagiados, né, de sofrerem um cataclisma. Mas a Mael, ela quer ir. Ela é órfã ali desde os 3 anos de idade e ela não se sente muito em casa em Lumière. Fora isso, existem outros personagens que a gente vai comentando no decorrer do vídeo. Então toda a cidade se despede da Expedição 33 e pega o barco e vai atrás da ilha. Mas, ao chegar lá, eles são simplesmente atacados e dizimados. Cara, esse... Nossa, eu pausei na escuridão aqui. Esse começo é fantástico, justamente por isso. É uma introdução de mundo de personagem ótima. Você explica o que é Gomage, esse evento que acontece, você traz esse luto, essa festa fúnebre, porque tá todo mundo que tem 34 anos vai ser apagado. Você mostra isso, todo esse progresso durante a narrativa, durante a gameplay, de você seguindo um corredor enorme com flores, e aos poucos você vai conversando com personagens e você vai vendo que cada um desses personagens estão vivendo naquele momento, como que tá sendo a despedida. Alguns não querem ver quem vai receber o Gomage, alguns estão aproveitando os momentos de uma forma íntima, alguns estão apenas se separando, se distanciando. É muito louco ver como o mundo se torna muito rico, porque são muitas experiências ali, são muitas perspectivas sobre esse evento, e você, como jogador, vendo esse evento pela primeira vez, e tendo várias sensações através disso. E quando você tem esse baque e a última ceia até de fato ir até a jornada, aí você já tá chorando, você já tá tipo assim, caraca, mano, eu vou acabar com o artífice, né? E acontece essa primeira tragédia, é muito forte narrativamente, é muito forte, é um começo de jogo forte, cara, porque não é um jogo, é um começo atípico. Por mais que tenha parte do tutorial, de batalha, você tem o treino com a Mael, você enfrenta o seu primeiro... o primeiro mímico e coisas do tipo, você fala, legal, ok. Mas o começo da história não é sobre gameplay. Jogar o jogo ou, tipo, aprender mecânica, é muito sobre te ambientar. E isso é muito poderoso para um jogo. Isso é muito importante, inclusive, para um RPG. Porque RPG, ele tem algumas nuances próprias. Um RPG, sendo um jogo de turno, sendo um jogo de batalha, onde você escolhe o ícone, bate, faz build e coisa do tipo, ele tem um tipo de aproximação diferente para um jogador. Que é diferente de um GTA, por exemplo, que é diferente de um jogo de corrida, de esporte, coisa do tipo, porque ele é um jogo mais cadenciado, porque o ritmo de combate, a interação é cadenciada. Por conta disso, você pode gastar mais tempo contando uma história. Você pode gastar mais tempo se preocupando com a narrativa. Não que outros jogos não possam fazer isso, mas esses jogos em específicos, eles abraçam isso. Você pega, por exemplo, o Kojima faz muito disso. Ele nem mexe com RPG, são jogos de ação tático, sabe? Com Metal Gear, no caso. Você pega, sei lá, o Metal Gear 4, porra, é só cinema o bagulho. Mas até aí ele já tá longe da linha cronológica, ele não tá te introduzindo, ele tá concluindo. Mas aqui Expedition, ele tá te introduzindo. Ele para pra te explicar o mundo. Ele para pra fazer você estar naquele mundo. E isso, narrativamente, é excelente. Narrativamente é ótimo.
E que bom que Expedition sabe fazer isso. E faz com maestria. Uma figura estranha aparece. Um homem, um senhor de idade, com o mesmo uniforme da expedição, acaba eliminando todos eles. Isso cria uma certa interrogação na cabeça dos expedicionários. Por que esse homem está vivo? Afinal de contas, ele é um idoso, ele está velho, não era para ele estar vivo ainda. Mas nenhuma pergunta é respondida aqui. E todos da Expedição 33 são destruídos. Ou quase todos. O Gustavo acaba acordando ferido no meio de um local, uma espécie de jardim. Continua seguindo em frente, a princípio sozinho. Até mais em frente encontrar vários corpos de vários outros expedicionários ali. Onde ele pensa em desistir. Mas ele acaba encontrando uma outra pessoa da sua expedição. A Lune, que o induz a seguir em frente nessa jornada para poder conseguir parar a Artífice. Eles então começam a sua jornada em busca por outros membros. Aqui encontramos as criaturas hostis do jogo, que são os Nevrons. Outra coisa que é incrível desse jogo, como a narrativa que ele cria pelo cenário é incrível. Tudo te conta uma história. Tudo te intriga. Miyazaki faz isso, né? No Souls-like dele. O mundo te conta uma história. E aqui em Expedition também. Quando você vê outras expedições destruídas, ou quando você vê muitos outros elementos de cenário, sempre gera uma pergunta do porquê aquilo tá ali. Como que aquilo aconteceu? E são coisas interessantes porque Expedition sabe fazer. É o fantasioso no sentido de algo místico, mágico, que não pertence àquele mundo. E coisas que são normais, são palpáveis, são reais, que estão condicionadas a esse estado estranho. E é muito louco como ele faz isso. É muito bom como ele faz isso. Ele sempre te mexe com E o que aconteceu aqui? Por que isso daqui tá aqui? Eu entendo o que esse elemento significa. Eu entendo que existem expedicionários aqui, mas por que eles estão ali? O que fez isso aqui acontecer? E todo o cenário sempre te conta isso. A todo momento, principalmente no começo do jogo, é incrível. É incrível. Ele te abraça naquele jogo por conta disso. Ele te abraça naqueles cenários por conta disso. Porque você assimila fácil. E é uma assimilação fácil com uma dúvida fácil também. Muito bom. Mas algo estranho acontece. As criaturas desse mundo, elas possuem uma espécie de energia que é conhecida como croma. Só que, interessantemente, as pessoas que morrem pros Nevrons, o croma não desaparece. Eles ficam ao redor ali da pessoa. Sim. Então a gente consegue até encontrar alguns cromas espalhados pelo jogo, que serve como, inclusive, a forma da gente fazer upgrade como uma moeda de troca dentro do jogo. Mas o croma, ele tem um papel muito mais importante ainda. Mas a gente só vai ver isso em frente. Bem, seguindo em frente, nós encontramos até um Nevron que é falante, que nós podemos conversar com ele, fazer uma pequena quest. E na verdade existem outros Nevrons que eles não são agressivos contra você, mas que eles buscam um propósito um tanto diferente. Só que uma coisa chama mais atenção seguindo o caminho, é uma mensagem deixada por Mael, uma das membros do time, aquela que é órfã e que é nova, né? Ela é menor de idade ainda, inclusive, e ela deixa uma mensagem falando pra onde ela foi. Lune e Gustavo meio que discutem sobre isso e Gustavo quer ir, obviamente, que atrás de Mael para poder descobrir onde ela tá e se ela está bem. Afinal, ela é ainda uma dos membros da expedição. Depois dessa discussão e de falar sobre as regras que existem nessa expedição, eles decidem partir para a próxima área do game para poder resgatar a sua amiga. Chegamos então numa espécie de mansão que parece desconecta com a realidade do mapa. Uma mansão, uma entrada para a mansão caída no meio de uma área que parece o fundo do mar. Nessa mansão, que nós somos levados para dentro, nós conseguimos encontrar de fato Mael, que estava sendo protegida por uma criatura meio sem rosto, que estava ali mantendo ela em segurança. E essa criatura, inclusive, ela vai acompanhar a gente, porque ela vai ser a responsável para fazer o upgrade nas nossas armas. Ele possui um croma ao redor dele que faz ele ser diferente dos Nevrons. Então ele não é um Nevron. O seu nome, ele é conhecido como Curador. Bem, depois disso, nós encontramos uma outra criaturinha peculiar, que é um mercador, chamado de Noko.
Ele é um Gestral, que são outras criaturinhas que vivem dentro do mundo da Expedition 33. Eles são criaturas pacíficas, né? Eles são bonzinhos, eles possuem até uma vila com uma certa hierarquia, e eles meio que podem renascer. Então sempre que eles morrem, eles renascem. Mas embora eles meio que sejam o mesmo, eles não são o mesmo Gestral quando eles renascem ali. Mas eles são bem peculiares, eles parecem bonequinhos de madeira mesmo. E cada um tem a sua forma e tamanho, tá? Eles são bem engraçadinhos. Com o Noco, nós descobrimos um pouco mais sobre alguns mistérios ali do mundo, e a gente vê que o próximo passo é a gente ir para a própria Vila dos Gestrais, descobrir um pouco mais sobre o esqui, que pode nos ajudar a se locomover pelo mundo de Expedition 33, mas também para tentar descobrir um pouco mais sobre o nosso próximo destino, o nosso próximo rumo. E é então que a gente progride, que eventualmente chegamos na Vila dos Gestrais. Lá na vila está acontecendo meio que uma espécie de luta, né? Uma espécie de arena, onde devemos participar e assim a gente conseguir falar com a líder do local, né? Neste momento, nós acabamos encontrando no meio da batalha uma outra pessoa da nossa expedição, a Ciel. Ela acabou sobrevivendo e acabou conseguindo chegar aqui na Vila dos Gestrais. Então ela se junta a gente. Nós conversamos lá com a líder, então, né, dos Gestrais, e ela nos fala a localização do esqui e os nossos próximos passos a seguir. Então precisamos ir atrás do esqui, mas durante uma reunião dos personagens no acampamento, algo muito estranho acontece. Todos os personagens, eles congelam no lugar. E Mael fica num panorama preto e branco, onde ela encontra uma personagem com uma máscara muito estranha, que não responde o que ela fala, apenas gesticula. Mas também o que aparece é aquele próprio homem, aquele coroa, que simplesmente acabou com toda a expedição. Eles falam que tudo é culpa da Mael, só que ela não sabe sobre isso. E fala que ela ficar ali só vai fazer as coisas piorarem pra todos. Cara, é e pede pra pegar todos os amigos e ir pra casa, pra poderem ficarem todos em paz. Então Mael, sem entender nada, acaba voltando pro plano real e explica pra expedição tudo o que aconteceu, bem assustada, ainda sem entender o que tá acontecendo. Pra ela tinha sido uma espécie de pesadelo. Partindo pra próxima localização, nós vamos para o Ninho do Esqui, onde encontramos o próprio Esqui, que é um personagem bem humorado e divertido. Ele fala que pra sair dali, ele precisa da sua pedra, que está com o seu vizinho, que é o François. Você vai precisar enfrentar o François e assim ele vai te dar a pedra, onde você vai poder utilizar o esqui para poder navegar pelo mapa. Só que para o esqui poder nadar e cruzar a próxima parte do continente e ir em direção ao número 33, precisa pegar uma outra pedra. Então a gente vai para o local onde está localizado essa pedra para a gente conseguir navegar missão, pelo continente. Ao derrotar o mestre da lâmpada no final do mapa, nós somos agraciados com a pedrinha do esqui, que vai permitir ele nadar com a gente. Embora ele possa voar, ele fala que ainda não consegue carregar a gente, mas nadando sim, é possível. Só que algo acontece. Enquanto os personagens descem para poder partir, Gustavo e Mael ainda ficam um pouco para trás. De Deus, é absurdo. E ele acaba sendo atacado pelo velho. It's more about... Nossa, Gustavo então pede para Mael correr e ele fica para poder peitar o homem velho. Ele pergunta por que ele tá fazendo isso. Nossa, e eles acabam começando um embate. Claro que o Gustavo, ferido, não consegue fazer nada contra esse homem de cabelo branco. Enquanto Ciel e Lune ficam lá embaixo, eles sabem que tem alguma coisa acontecendo, mas elas não conseguem subir para auxiliar de volta. Ao mesmo tempo, a criatura da lâmpada, que caiu no mar, ela volta e acaba atrapalhando e distraindo as meninas que estavam ali embaixo. Gustavo tenta o ataque final contra o velho, onde é finalmente derrotado. E sim, o protagonista de Expedition 33 morre. O velho fala que isso é um tipo de gentileza e não uma crueldade. E empurra Mael pra trás, tipo separando a alma dela do corpo. Mael tem algumas visões e algumas coisas aparecem no fundo. E algumas vozes falam com ela. Coisas que a gente ainda não entende muito bem. Ele fala que isso não faz sentido agora, mas será melhor para as famílias. Ele pede desculpa por ela ter sido pega nesse meio, mas ele tentou alertar ela. E quando ele vai acertar ela, um outro personagem aparece e a defende. O personagem com umas mechas brancas no cabelo. O velho fala pra ele ficar longe disso, porque ele escolheu se afastar. E agora ele volta e interfere. O velho fala que a sua família ficou dividida por muito tempo, ele só quer a sua família de volta. Cara, isso é impressionante. Expedition, ele te faz tudo ter sentido.
ter significado. Muito de escolhas. E a gente vai falar mais pra frente, porque por enquanto não temos spoilers, né? Mas a gente vai chegar lá. Mas eu gosto muito como tem significado isso. Não dá pra conversar, você tem que entender. E pra entender, você tem que sentir. E pra você sentir, tem coisa que você vai ter que sentir dessa forma. E Expedition brilha aí. Porque muito sobre a temática do jogo é luto. É entender o inevitável. E aceitar o inevitável. Tem coisas que são apenas aceitação. Não tem o que fazer, não tem como você lutar, não tem como você barganhar. É aceitar. E como o Renoir brilha nesse sentido nesse jogo é brincadeira, cara. Porque tudo aqui que ele arquiteta, ou da forma que ele vai conduzindo, não apenas ele, mas o próprio Verso faz muito sobre isso, é incrível. É incrível, porque no final do dia, só tem uma coisa que importa aqui. Que é muito triste, inclusive, essa única coisa importar. E a gente já vai falar sobre isso. Mas o cara de mecha de cabelo branco fala que ele não é da família. Mas ela é, e aponta pro céu. O personagem ajuda a Mael a se levantar e a levar de volta para os seus amigos. Ela então é da eles fogem do homem de cabelo branco. Ao voltar ao acampamento, a Mael e os outros personagens, eles ficam muito tristes com a morte do Gustavo. Pois é, o Gustavo foi de Aerith. O Eski tenta consolar a Mael. Que desnecessário. Que desnecessário. Dando um abraço nela. Os outros personagens conversam um pouco sobre o Gustavo e lamentam a morte do seu companheiro de equipe. Mas elas precisam de algo. Elas precisam saber quem é esse estranho que ajudou elas. Esse personagem, ele recupera o braço do Gustavo e dá para as personagens e como eles devem fazer para chegar no monólito, ou seja, derrotar a pintora. Ele diz que também pertence a uma expedição. E ele pertencia à Expedição Zero. O que é estranho, já que a Expedição Zero faz muito tempo. Ela foi a primeira expedição de todas. Mas como ele está vivo? Ele fala que, de alguma forma, alguns deles pararam de envelhecer. Ele foi uma dessas pessoas. E também o velho foi outra pessoa que simplesmente continua viva. E dessa forma, eles não são afetados pelo Gomage. Ele diz que o velho que estava lá se chama Renoir. E ele era o comandante da Expedição Zero. E ele fala que o velho, ele impede outros expeditores de avançarem pelo fato de que ele acredita que a imortalidade que ele ganhou é um presente da pintora. Ou seja, ele acha que se ele permitir as pessoas a derrotarem a pintora, ele também vai acabar morrendo. Então ele abraça essa imortalidade. Mas o Verso, que é esse personagem que acabou de salvar a Mael, ele diz que não é esse o objetivo que ele tem. Precisamos chegar na pintora, onde vamos passar pelo campo de batalha. Um local onde aconteceu inúmeras mortes ali. E no final, nós vamos encontrar um boss chamado de Dualist, que simplesmente é uma das boss fights mais épicas que a gente vai encontrar no jogo aqui então. Derrotando ele, a gente pode ir pra próxima área, onde nós precisamos encontrar Cara, um não, amigo é isso que é foda. Não tem boss ruim. Não tem um boss ruim. Não tem. Todos têm alguma coisa que você fala, cara, que legal. Um moveset, uma mecânica, um visual. Nossa, não tem. Esse jogo é lindo tudo. Verso. É tudo. Mas antes de mais nada, nós vamos aqui enterrar o braço do Gustavo e prestar homenagens a ele. No acampamento, o Verso explica um pouco sobre o caminho, os rumos que eles devem tomar para poder chegar a mais à frente, mas ele fala que primeiro precisamos parar na estação Monoco para poder buscar um amigo dele de longa data que vai auxiliar eles no combate. Isso porque o próximo passo deles é poder destruir o coração da Artífice, já que existe uma barreira ao redor dela, ou seja, se a gente chegar direto até lá e tentar entrar no local onde a Artífice está, nós vamos tomar um Gomage, nós seremos apagados independente da idade aqui. Então a gente precisa enfraquecer ela destruindo seu coração. E a gente precisa de mais poder para isso, e mais um aliado se traduz no Monoco. E o Verso diz que depois disso nós vamos precisar ir para um local chamado de Velha Lumière. Velha Lumière é uma história que alguns não acreditavam que era real. Isso porque a cidade que nós estamos no começo do jogo se chama Lumière, mas antes o continente ele era populado como um continente normal. Só que depois do que aconteceu, provavelmente as pessoas acabaram recuando do continente com os Nevrons e tudo e ficaram estabelecidos na Lumière. Mas antes existia uma Lumière antiga, que é chamada de Antiga Lumière, a Velha Lumière, que é um local que a gente vai precisar visitar também mais à frente. Chegamos então na estação Monoco, onde de fato encontramos o Monoco. O Monoco ele é um gestral, e ele é um amigo antigo de Verso. Ele é capaz de falar a língua humana, diferente ali da maioria dos gestrais.
E ele vai auxiliar a gente na nossa jornada. Então ele entra pro nosso grupo. O Verso, pra convencer ele, aponta pra Mael e fala: você não reconhece ela? Essa equipe é diferente. A gente ainda vai entender o que vai acontecer aqui. Mas, né, o Monoko acaba ali acompanhando a gente na nossa jornada. Meio resistente, porque teremos que ir até a velha Lumière. Mas ele acaba aceitando. O Monoko me carregou, ele cara. Pega pés de inimigos pra poder se me transformar carregou neles. até os É bem legal, 45 né? do Então, segundo dependendo tempo, dos velho. inimigos que você derrotar com o Monoko no seu time, ele vai pegar o pé e você vai ganhar uma nova habilidade. São várias habilidades que o Monoko tem, inclusive. Aqui também, quem aparece pra gente é o Noko, que é aquele gestralzinho que vende algumas coisas pra gente também. Ele fala que vai acompanhar a gente junto com essa jornada. Então o Noko, ele se junta a gente. Ele só não luta, mas ele vira um amiguinho nosso. Que nada, Chegamos rapaz. então na velha Lumière. A cidade está destruída, Monoko, cheio de espadas de luz no horizonte. Depois que eu comecei o local a foi ver as atingido pela build, fratura Monoko, no início, cara, e acabou expulsando as pessoas para a não é Lumière tão atual. forte assim não, E cara. aqui é Mó dito que a triste. gente só vai encontrar Nevrons e o coração da Artífice. Entretanto, acaba que para poder passar num caminho, o Monoko ele precisa destruir ali a construção, ele acaba fazendo uma coisa errada e separando o grupo, onde Mael e o Verso ficam de um lado e o resto do grupo se divide em outro. Aqui o Monoko fala um pouquinho de como é que era a vida antes da fratura. Foi o que fez aparecer a Artífice, ela começar a pintar. Ele fala que tinha muito mais gestrais antigamente, né, que é uma raça do Monoko, e a fratura acabou destruindo a vila deles, e apenas alguns sobreviveram. E as florestas acabaram ficando cheias de gestrais, esperando renascer. A Luna e a Ciel ainda acham que o Verso está escondendo alguma coisa delas e perguntam pro Monoko quando ele conheceu o Verso. Só que o Monoko fala que não lembra muito bem e ele sente que sempre conheceu o Verso e acabaram viajando junto em outras expedições. Entretanto, Lune acaba descobrindo na frente um diário de alguma expedição, a expedição que viajou com o Verso até a velha Lumière. E ela descobre algo sobre o Verso que acaba ficando bem espantada e fala que precisam achar a Mael imediatamente, porque ela pode talvez estar correndo perigo. Quem será que é o Verso? Depois nós vamos pra parte do Verso e da Mael, que eles conversam um pouco, mas logo em seguida o Verso simplesmente desaparece, deixando a Mael sozinha. Mais à frente na velha Lumière, nós conseguimos chegar numa mansão, onde dentro dessa mansão nós encontramos uma criatura sem o rosto, parecida muito com um curador, porém com cabelos longos, e o Verso aparece atacando o local, para logo em seguida Renoir aparecer. Então Renoir aparece e revela a verdade. Verso, na verdade, não é apenas um expedicionário, ele é filho também de Renoir. Verso diz que família não é a sua conversa favorita, e por isso ele acabou escondendo isso, mas que ele obviamente não está do lado de Renoir. Então uma luta intensa acaba começando entre o grupo da Expedição 33 contra Renoir, e que acaba não dando em nada. Renoir acaba escapando, mas ele acaba soltando um golpe em contrapartida que acaba acertando o Noko, e ele acaba morrendo. Inclusive, o Renoir foi só legal aqui, tá? Porém, antes mesmo de qualquer coisa poder acontecer, Renoir volta e Mael o confronta. Mas então quando o Renoir ataca, Verso defende, mas ela acaba entrando naquele estado novamente de pausa, onde tudo fica congelado. Mael então se encontra com a outra menina que tira a máscara e segura a mão dela. E ela pergunta qual é o nome dela, só que a menina ela não pode falar nada. E atrás da casa é percebido que há chamas. Ela coloca sua máscara e simplesmente volta pra mansão que desaparece. Cinema. Cinema. Cara, é tanto De volta ao contexto. acampamento, as meninas confrontam o Verso. E ele fala que tem um problema com a família e que cortou o laço com eles há muito tempo atrás. E que não se sente confortável em falar disso. Mas o que mais chama atenção é justamente o Noko, que acabou morrendo e estava agora dentro de um potinho sendo segurado pelo Monoko. Cara, e é muito louco isso. Como que tem muito contexto de lore que reflete ao mundo. Antes da gente saber sobre os Gestars, deles morrerem, renascerem, coisa do tipo, muitos momentos você vê como se fosse caixões com cabelinhos em cima parecendo um coqueiro. Que porra é essa? Aí depois você entende que são caixões de fato e são Gestars que morreram e que podem ser renascidos. Porque nesse mundo eles podem ter isso, só que quando renasce não tem memórias. De novo, mais um elemento de cenário que reflete algum elemento de narrativa. E quando você pesca os dois, você... agora entendi! E é uma das grandes forças de Expedition.
narrativa emergente e narrativa embutida se juntando, né? As histórias que estão sendo contadas no mundo e as experiências que você tá tendo e as duas se mesclam. É muito foda. Pergunta se é possível trazer o Noco de volta, afinal os Gestrais eles podem reencarnar. E no Monoko fala que sim, mas parte de Noco voltaria. Eles nem sempre são o mesmo quando reencarnam. Uma parte acaba indo embora e ele se torna um novo Noco, embora seja uma espécie de reencarnação. E engraçado que isso também é uma das várias formas de Expedition falar sobre o seu tema central, que é luto. É interessante como uma espécie que ela pode ser imortal, ainda existe algo que tem um preço nisso. A morte ainda tem um preço. Por mais que ele possa voltar, ele não é o mesmo. A morte das memórias dele acontece. Então, a morte volta ao ponto de ser inevitável e ser apenas aceitável. Então, tipo, você pode simplesmente aceitar que o Gerstal morreu e seguir em frente. Ou ele pode renascer, mas ainda não vai ser a mesma pessoa que você conheceu. É muito forte isso. Bem, agora temos um outro grande problema aqui também. Afinal de contas, o coração estava dentro daquela mansão que desapareceu. E a gente precisa, de alguma forma, derrubar a barreira de Gomage pra gente poder chegar, enfim, na Artífice. E como a gente vai proceder? Lune tem uma ideia, então, de perguntar pro Curador como passar dali. O Curador é aquele personagem que a gente encontra logo no começo, né, e que upa nossas armas. E ela imagina que ele sabe alguma coisa sobre os Exons, que são as criaturas gigantes que existem no mapa, e como passar por eles. E uma forma de conseguir progredir é derrotando os Exons. Os Exons são criaturas gigantescas e muito fortes, que são muito mais poderosas que qualquer Neville. Mas se a gente conseguir derrotá-los, a gente vai conseguir liberar a barreira de Gomage e conseguir passar por ela. Entretanto, um Axon já morreu, existem 3, que ele acabou morrendo lá na Velha Lumière, mas a gente não sabe quem matou ele. Mas Quem pro final será, do vídeo né? vocês vão saber. Quem Então será, nós vamos né? para as 2 ilhas enfrentar os Axons. O primeiro Axon É que verdade, a gente se enfrentar cara. é o Nossa, faz sentido. Depois você entende as espadas também. Nossa, agora que eu lembrei das espadas. Pô, esse jogo é muito rico, cara. Axon que possui várias máscaras, e a segunda Axon é a Axon que é uma dançarina. Ambas as lutas são bem legais e bem épicas, né? Mas Ele basicamente tá nosso objetivo é derrotar fazendo os certo. 2. Com os 2 Axons derrotados, nós vamos falar de volta com o Curador, onde ele vai confeccionar uma espada que vai nos permitir conseguir chegar finalmente até a Artífice. A equipe então comemora e até descobrem que o Esqui guardava vinho dentro dele, coisa que o Verso escondeu. E no fim da noite, a menina misteriosa encontra o Verso e entrega uma carta pra ele. Renoir aparece e então fala se o Verso está disposto a pagar o preço, que isso pode significar o fim da vida deles e de todos aqueles que ele gostam, inclusive da equipe da expedição. Não sabemos muito bem o que isso quer dizer, mas o Verso está determinado a seguir em frente. Então vamos até o monólito e conseguimos quebrar a barreira de Gomage e passar sobre ele para enfim chegar na Artífice. Porém, eles não conseguem fazer nenhum dano à Artífice, mas acontece que uma visão aparece para Mael, onde ela acaba pegando fogo, mas nada daquilo é verdade. Só que, consequentemente, essa visão faz abrir uma entrada para o monólito. Mael fala que consegue sentir o coração da Artífice logo acima deles, então eles sabem que eles estão no local correto. Agora subiu o A gente monolito. passa por vários momentos aqui da Artífice, como se fosse a história dela ensinando crianças a Né, pintar mamãe? um quadro, como se ela fosse uma professora de arte. Depois de passarmos por várias memórias da Artífice, nós podemos pegar um trem Mamãe. para poder seguir em frente, onde Papai. vemos ela ensinando uma criança a tocar piano. Obviamente que as coisas não seriam tão fáceis. Antes da gente chegar na Artífice, então, Renoir nos encontra novamente, preparado para nos enfrentar, numa última luta. Renoir tenta mais uma última vez convencer Verso de não fazer isso. Verso está entretanto determinado. Então Renoir fala que mesmo que tenha que perder o seu filho, ele vai tentar pará-lo, porque isso significa também salvá-lo. Então começamos a luta final aqui. Renoir é muito forte. Ele utiliza um croma massivo para poder se curar quando ele está abaixo da vida. Meio que dando a entender que ele de fato é imortal mesmo, então ele consegue se curar. E depois a gente tenta derrotar ele várias vezes, o Curador aparece na sua frente. Renoir fala algumas coisas que são estranhas a princípio, mas vocês vão entender em breve. Ele fala que é isso que restou do seu filho pro Curador, e que destruir tudo isso não vai trazer a esposa dele de volta. Isso apenas vai destruir o último laço que eles têm juntos.
E então o curador junto com Mael dão as mãos e destroem Renoir. Sai pra lá, ô... E agora finalmente chegamos na Artífice. Cópia. Depois de todo o sofrimento, está na hora de acabar com esse terror de uma vez por todas. Ou Confia, não. confia. Quando vemos a Artífice, nós descobrimos que ela é aquela mulher que estava dentro da mansão. E que ela é muito parecida com o curador. Ou seja, ela é a esposa do curador. É o como Renoir Renoir hipotético. De tinha falado. fato, é o Renoir hipotético. Ela diz, você voltou, olhando pra Verso e pra Mael. A Artífice chama Mael de Alicia, porque ela lembra a sua filha, que é a menina que tem o rosto queimado. A pintora parece confusa em saber quem é o Verso ou quem é a Mael, e a mente dela acaba ficando super confusa. E ela fala que você não vai pegar esse retrato dela, e uma batalha épica começa contra a Artífice. Então a segunda fase da luta começa, onde o Esqui nos ajuda. O Verso pega a pedra que permite o Esqui voar, algo que ele estava guardando até então. E assim nós começamos uma batalha com a gigante Artífice. Depois de enfraquecida, com pouquíssima vida, chega o momento da gente derrotar a Artífice. Algo curioso que acontece é que ao invés dela nos atacar, ela simplesmente usa habilidades para nos curar. Como se ela tivesse talvez arrependida ou tivesse pena da gente. E assim a Artífice é finalmente derrotada. Cara, essa parte é muito forte, mano. É muito forte. A gente capado no 9999, Depois de tudo, a equipe volta pra Lumière e todos comemoram. Afinal de contas, o número sumiu do horizonte. Ganhamos! Todos agora estão Vamos, felizes. povo! A cidade toda comemora. Porque finalmente eles foram libertos da maldição da Artífice. Infelizmente, as crianças ficam bem tristes ao descobrir da morte do Gustavo. Mas Cara, o saldo aqui, eu vou já adiantar um spoiler, mas aqui eu acho muito mais conversável o final da Mael, mas ainda é bad end. Ainda é bad end. Aqui é conversável. Depois não é mais. Depois desse ponto não é mais. Aí se torna de fato true bad end. Mas aqui faz sentido. Porque aqui não vai, digamos assim, não vai descambar, né? Mas a gente já chega ali. Vamos seguir a cronologia do vídeo. é muito positivo. Afinal de contas, o grande problema deles acabou. Verso senta na beira da orla, onde ele lê a carta deixada por Alicia, a sua irmã. A gente vai falar mais pra frente sobre a carta, porque ela explica um pouco da história também. O fato é que o Verso opta por jogar a carta no mar. E então, ao horizonte, uma coisa acontece. Um gomage acontece. E atinge toda a cidade. Todos, independente da idade, Caralho. são apagados. Porque quem cria foi destruída. Quem destrói? Nossa, essa cena vai tomar no cu, cara. Essa cena, meu Deus do céu. Mas assim, entre o True Bad End e apenas o Bad End, eu fico com o True Bad End. Porque se não acontecesse isso, não teria a força que tem essa reta final. Puta que pariu. Mano, esse momento, você... Caralho, mano, você tranca o cu. Você tranca o cu. É todo mundo... Nossa. Pô, aqui seria o final, inclusive, né? Aqui quase deu certo. Aqui quase deu certo. Nossa, esse final é absurdo, cara. E então, um pequeno vislumbre no passado,
ano 49 do Monólito. E aqui é onde a gente vai começar de fato a explicar a história. Afinal de contas, nesse epílogo as coisas são reveladas pra gente e as coisas começam a fazer muito mais sentido. Afinal de contas, quem é a Mael? Quem é a Alicia? Quem é o Verso? O Renoir? Quem é o curador? Né? Quem é a própria artífice? Muitas das coisas, todas as coisas serão aqui reveladas pra gente. Bem, existem algumas coisas secundárias no mapa que a gente encontra, como chefes e inimigos que eles também fazem um pouco parte da trama. Como, por exemplo, a gente encontra a Claire, que pintou todos os Nevrons, os monstros que estão dentro do jogo. A gente também encontra o boss mais difícil do jogo e opcional, que é o Simon, que é um show de batalha, e é basicamente incrível essa luta aqui. Ela é uma vibe super Artorias da vida, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre eles também, e eles fazem parte da história. Então é interessante eu já mencionar eles aqui pra vocês, né, pra vocês saberem desses personagens, desses chefes secundários que a gente vai encontrando. Querendo ou não, tipo, pro fechamento em si, de fato, aqui não vai fazer não, faz diferença pra caralho, cara. Porque quando você vai direto pra reta final e você não tem, principalmente, a perspectiva da Claire, parece que falta coisa. As side quests, inclusive, dessa reta final, elas não são necessárias, até porque são side quests, mas, cara, elas te dão uma ambientação a mais sobre tudo que tá rolando gigantesco. Principalmente essa da Claire. Essa da Claire e também a do... Não, são duas. A da Claire, a da Torre do Céu, que é super importante também por conta da Alicia. E o Simon, ok, tem o seu valor também, mas eu acho que todo lugar de sidequest em si tem o seu valor. Tanto do Noco, quanto da Claire, quanto... Deixa eu ver... alguns outros boss opcionais, mas ainda assim são pontuais ali. Mas independente de ser importante pra narrativa, ainda é muito legal jogar um endgame. É muito legal jogar, fazer toda a sidequest. Eu, tentei zerar tudo que eu podia. Porque, nossa, cada inimigo novo, cada situação nova, ele fala, cara, eu quero experimentar tudo desse jogo. Nossa senhora. Eu tô no rodízio, eu quero tudo. Eu quero pegar um pouco de tudo. Correr do jogo. Então, um resumo seria que todo mundo que a gente vivenciou ali dentro do Expedition 33 é um mundo dentro de uma pintura. É um isekai, basicamente. A gente vive dentro de uma pintura. Não coloca dessa forma. Não, isekai. Pô, não, faz isso não. E as criaturas que estão ali dentro, todas elas foram pintadas e feitas em parte pela Artífice e também por outras pessoas que são conhecidas como os pintores. Os pintores é um grupo de pessoas que possuem poderes. Uma dessas famílias é a família do Renoir, onde tem o Renoir, a Aline, a Mael faz parte dessa família, a Claire e o próprio Verso. Mas existem algumas coisas aqui. Por exemplo, o Verso que tá dentro do jogo, ele é um Verso que foi pintado dentro desse mundo. O Renoir que a gente enfrenta, ele é um Renoir que foi pintado dentro daquele mundo. Ele não é um Renoir original. Com a própria Alicia, que tem o rosto queimado, ela é uma pintura dentro do mundo. A personagem verdadeira fora do mundo é a Mael, que veio de fora pra cá. Mas vamos por parte. Eu amo essa parte aqui da história porque ela é muito louca, né? Então, no mundo de Clair Obscur existem os artistas, eles são pintores, e também dizem que existem os escritores. É como se fossem grupos conflitantes um com o outro. Os escritores, eles lutam contra os pintores. Eu acredito que isso vai ser explorado em outros jogos aí. Mas os escritores, ao que a gente pensa, são pessoas que têm o poder de escrever e transformar a história em realidade, enquanto os pintores, mais ou menos, faz isso também, só que com as suas pinturas. Então eles conseguem criar um mundo a partir da sua arte. E nós temos essa família, que é chamada de família Descentre, que é o Renoir, a Aline, a Claire, o Verso e a Alicia. Que é uma família que, a princípio, ali é bem importante entre os pintores. Falou do Dog. Né? E a Aline é a líder do Conselho dos Pintores. Então, eles pintam esse mundo e eles utilizam o croma. É como se fosse a tinta, a energia que faz esse mundo mover. Acontece que aconteceu um ataque dos escritores aos pintores, ali à mansão. E esse ataque acabou incendiando a mansão. E Verso sacrificou a si mesmo para poder salvar a Alicia, Mael, que é a sua irmã.
A Mael, então, no mundo real, ela ficou muito danificada, tanto que o seu rosto ficou queimado e as suas cordas vocais também foram com Deus. Ela não pode falar, por exemplo. Então a personagem de rosto queimado é um reflexo da Mael verdadeira dentro da pintura. Só que a Mael, ela é a personagem de fato que existe fora da pintura. E quando ela entrou pro mundo da pintura, ela tem o poder de falar normalmente e o seu rosto funciona normalmente. Acontece que durante esse incêndio, o Verso se sacrificou para salvar a sua irmã. E se já que é pra zaralhar, então não é um Isekai, isso daqui é um Tensei pra Mael. Porque ela, como Alicia, não é a mesma coisa que Mael no mundo da pintura. Porque ela nasceu naquele mundo. Ela tem memórias tanto da própria Mael, como ela viveu, mas também das memórias da Alicia. Então, né, Tensei. Droga. Eu precisava fazer isso. Com isso, a sua mãe não conseguiu ali aguentar tanta dor. Por isso que ela pegou um quadro que o Verso pintou quando era criança e utilizou parte do que ela conhece do Verso para criar o Verso que a gente joga dentro do jogo. Sim. Então esse Verso é apenas uma criação de uma mãe que sente falta do seu filho. Na verdade, o quadro original, ele foi pintado pelo Verso. O Verso, quando era criança, com a ajuda da sua irmã, a Clea, ele pintou um mundo de fantasia, porque ele era um pintor também. Então ele criou os Gestrais, o Esk. O Esk, por exemplo, ele é um brinquedo que o Verso tinha. O Monoco e o Noco, por exemplo, eles são o nome dos cachorros da família. Então faz sentido agora quando o Monoco fala... Ah, porra, pode crer. Então o Dog tá... Caraca, eu não lembrava disso. Monoco é o Dog, faz sentido. Faz sentido. Que existiam mais Gestrais no mundo antigamente, antes da ruptura, né? A ruptura foi a chegada da pintora no mundo, porque antes era um mundo mais colorido, o Verso que criou aquele mundo. A mãe aproveitou dessa pintura, afinal, parte da alma do Verso reside dentro dessa pintura porque foi ele quem criou. E aí a mãe entrou na pintura justamente para viver o luto dela, porque ela não conseguia lidar com o fato do Verso ter morrido. Então ela vai para aquele mundo para dar a vida ao Verso e dar literalmente a vida para ele, para o luto dela. Então a Aline não conseguiu suportar o luto de acertar a morte do filho e acabou... O Dog tem fetiche por pé? Não, você não entende, porque esse Dog gosta de morder canela. Acontece. Pintando este mundo para poder escapar da dor e da realidade. E ela acabou pintando ali a sua família que ela via no mundo de fora. Então o Renoir que a gente encontra, a Clea que a gente encontra como forma de chefe, o Verso, a Alicia, todos são pinturas, eles não são personagens reais. Então existe o Renoir do mundo real, a Clea do mundo real, que inclusive a gente encontra aqui no epílogo e ela que explica muito pra gente, o Verso do mundo real que morreu e a Alicia do mundo real, que é a Mael. A Aline, ela não existe na versão copiada dela pelo fato de que ela quer ficar naquele mundo, então não faz sentido ela ter uma versão copiada, né? Ela acabaria morrendo, porque isso acaba deteriorando a pessoa, ela não pode ficar muito tempo ali. E a Clea queria, né, ir atrás dos escritores, atrás da tragédia, de tudo o que aconteceu. Eles precisavam voltar pro mundo real porque isso estavam prejudicando eles. É tipo quando você fica 24 horas no PC e você tem um monte de coisa pra fazer, tá ligado? Então o Renoir, ele entrou na tela com o objetivo de destruir a pintura de alguma forma e parar ali a Aline de ficar naquele mundo. E ele começou a sugar croma a partir disso. Clea ajudou criando os Nevrons, ou seja, quando os Nevrons derrotam os humanos, como eu falei no começo do vídeo, os cromas ficam ali nos humanos. Então esse croma é como se fosse a tinta, a energia do quadro, ela não reabastece a pintura. Então, aos poucos, a arte ia ficando mais fraca por causa dos Nevrons. Tudo isso era um plano de Renoir e da Clea para poder tirar a sua mãe do quadro. Então, na verdade, a Artífice, ela tá protegendo o mundo ao eliminar as pessoas de idade por idade. Porque o que acontece? Quando o Renoir, ele entrou no quadro, ele acabou pintando a fratura, que é um cataclisma que vai destruir o mundo. Essa fratura, ou ruptura, que o próprio Monoco menciona, foi o que destruiu ali a cidade de Lumière, né? E as pessoas passaram a viver na nova Lumière. E em algum momento o Renoir conseguiu prender a Aline, né, a pintora, dentro do monólito, que é onde a gente encontra ela. E criou uma barreira de croma, que é essa que a gente tenta quebrar, porque qualquer pessoa que chega próxima a ela acaba sendo ali tomando um gomage. Só que como a Aline, ela era uma pintora muito mais forte, ela meio que fez muita coisa pelo quadro, o Renoir não estava conseguindo destruir ela sozinha. Então Clea ajudou ela, criou os Nevrons e os monstros do jogo. E acontece que, por causa disso, né, a Aline começou a perder a sua força. E Renoir começou a apagar as criações da Aline. E o que aconteceu é que, para ela poder salvar as pessoas, ela criou o Gomage.
Ou seja, como ela não conseguia salvar todo mundo, ela já não tinha mais poder, ela estava trancada, ela não tinha mais poderes para salvar todo mundo, ela começou eliminando as pessoas mais velhas em ordem decrescente. Ou seja, ao invés de todo mundo morrer de uma vez, ela foi tentando salvar o máximo aquela humanidade que vivia dentro do quadro. Então, na verdade, ela nunca foi a vilã. Entretanto, Renoir continuou com seus planos de tentar destruir o quadro. E na verdade, o Renoir verdadeiro que está dentro desse mundo é o próprio curador, que nos ajuda durante a expedição. Então ele upa as nossas armas, ele nos auxilia a chegar na Artífice, a nos deixar mais fortes. Justamente porque o objetivo dele é destruir o quadro, é fazer a Aline voltar para o mundo real. O curador é o próprio Renoir do mundo real que está aqui dentro. E por isso que ele e a Aline, a Artífice, se parecem tanto, né? Então vamos lá, ó. A Claire do mundo real, a Claire dentro do quadro. O verso do mundo real, o verso dentro do quadro. Sacanagem. O cachorrinho do mundo real, o cachorrinho do quadro. A Mael do mundo real é a mesma Mael que tá no quadro, mas tem a versão dela pintada dentro do quadro. A Aline do mundo real é a mesma Aline que tá dentro do quadro, que é a Artífice. O Renoir do mundo real, que também é o curador, e o Renoir do quadro. Na verdade, a Mael não existe. A Mael é a reencarnação da Alicia naquele mundo. Não existe uma Mael no mundo real. Dá pra ficar claro, né? Agora vamos falar um pouquinho de Claire, porque ela fica bem obscura na história. Ela só aparece no final, mas ela também tem ótimas implicações dentro do mundo do jogo. Isso porque ela é uma pintora muito habilidosa. De acordo com Mael, ela é tão habilidosa a ponto dela conseguir pintar em cima da pintura dos outros. Então ela parece ter um talento nato. Tanto que... Inclusive, eu não sei se a continuação de Claire Obscure vai querer seguir com a mesma família, mas... já que colocaram a treta dos escritores e a Claire, ela é muito poderosa e ela meio que tá seguindo o legado da família do Renoir, né? Com as mesmas habilidades do Renoir, e sendo que teve N problemas o Renoir e a Alicia, a Aline no caso, provavelmente pode ser que a Claire seja ou a protagonista, ou a gente pega o ponto a partir dela, porque da família em si não sobrou quase ninguém. Bem, enfim, isso vai ser mostrado. Claire que a gente encontra no jogo, né, a versão dela pintada, a Mael diz que ela pintou essa versão dela em cima da versão que a mãe pintou. Porque a mãe pintou a família inteira, a Claire não era exceção. Mas a Claire não gostou e falou, eu vou pintar a minha própria versão aqui dentro do mundo, em cima da pintura da minha mãe. E criou essa Claire, que além disso, ela é responsável por fazer os Nevrons do jogo, pra poder ajudar a enfraquecer a Artífice e, consequentemente, conseguir tirar a sua mãe do quadro. E vamos falar também do Simon. O Simon é um boy secreto super da hora, né? E ele tem a sua história. E é uma história que cruza com a Claire. O Simon, ele é extremamente poderoso. Lembra lá da velha Lumière, onde a gente encontra várias armas ali iluminadas no cenário e um Axon que foi derrotado antes dos outros dois que a gente tinha que enfrentar? Então, o responsável por isso é simplesmente o Simon. Ele é muito poderoso, obviamente que ele é o chefe mais difícil do jogo, isso reflete a sua força, mas ele é poderoso a ponto de conseguir despintar as pessoas. Pois é, ele pode fazer tipo um gomage nas pessoas, né? Ele ficou forte a esse ponto, mas da onde que vem o tamanho a força? Acontece que o Simon, ele era apaixonado pela Claire, mas a Claire é a versão da pintura, não a Claire real. E a Claire real viu nessa oportunidade de usar o Simon contra a Artífice para poder tirar sua mãe da pintura. Como a Claire era tão poderosa a ponto de conseguir pintar e repintar as pinturas dos outros, ela conseguiu de alguma forma deixar o Simon muito forte e fez dele um guerreiro extremamente poderoso, como se fosse um guerreiro para lutar por ela. E por isso que ele foi o responsável, inclusive, de derrotar um dos Axons. Esse poder era justamente para poder fazer ele adentrar e conseguir expulsar a Artífice da pintura. Só que a Artífice, a Aline, convenceu ele e contou pra ele sobre toda a verdade. E que, na verdade, aquela Claire não é a Claire que ele conhecia. Isso porque a Claire que ele conhecia foi aprisionada na torre que a gente encontra ela como um chefe opcional. Então ele vai nas profundezas do monólito a fim de destruir a origem do Gomage. É como se o Gomage tivesse uma energia nas profundezas do quadro que faz esse cataclisma acontecer. Só que ele acabou perdendo a sua memória e tentou lutar contra isso, mas foi inútil. Acaba que ele meio que foi corrompido
pela criatura que ficava no fundo desse abismo, tanto que ele é capaz de fazer gomagem em você. Tem um golpe dele que ele simplesmente elimina toda a sua equipe, justamente porque ele ficou corrompido e meio que mesclou seus poderes. É uma história bem triste, mas ele era um personagem muito poderoso, tanto que ele era, a princípio, da primeira expedição, da Expedição 00, e por isso que o Verso conhecia ele. E também temos a Julie, que é uma personagem que... E é interessante porque isso até faz bastante sentido, porque essa galera era mais forte. Ou meio que tinha mais croma. Então dava... Quem tava lá em cima, tipo, já tava lá em cima, mas era pros dois lados. Tanto a Clea quanto o Renoir, eles tinham mais recursos. E a Aline também tinha muito mais recursos. Então, meio que tava todo mundo, tipo, no top. Né? Tava podendo usar o máximo de energia possível. Chega no ponto que a gente tá agora, tá todo mundo mais enfraquecido. Tipo, todo mundo. Porque tem menos croma no mundo. Faz sentido. Já desgastou, no caso. Ela não aparece ali propriamente, mas ela era da primeira expedição. A expedição que andou com o Verso. E, né, a princípio, o Verso, ele era apaixonado por ela. Só que houveram alguns conflitos. Primeiro que o Verso, ele foi morto na frente dela, só que ele voltou. Isso porque ele é imortal. Então, ela começou a simplesmente a desconfiar do Verso e do Renoir, que eles são algum tipo de traidor. E, ao mesmo tempo, o Renoir dizia pro Verso que a Julie, ela era criação da Clea, ela não era uma criação do mundo normal, ou seja, ela estava sendo manipulada, assim como o Simon, pela sua irmã Clea. Então eles ficavam meio que um impasse, tentando saber se ela era uma traidora, e ao mesmo tempo ele queria provar pra ela que ele não era um traidor, e que na verdade ele estava do lado deles. Só que ele não sabia como explicar isso pra Julie, porque ele sabia sobre a verdade, que aquilo era um mundo de pintura, mas ele achava que ela simplesmente não iria acreditar nele. Inclusive, se tiver uma DLC, eu acredito que possa ser uma DLC sobre essa expedição. Acho que seria legal, inclusive. Eu não sei se e bem, aqui tá as explicações mais importantes. Assim, sinceramente, não é que não precisa, né? Porque sempre é legal você ter mais algo mais ali. Mas, cara, em âmbito de narrativa, é tão redondo o jogo, cara, que, sinceramente, não precisa de nenhuma DLC. As outras histórias que a gente sabe do mundo, e que são por registros, elas funcionam perfeitamente. Perfeitamente. E a história já é extremamente bem fechada. Então, se é pra ter uma DLC, não faz muito sentido existir pelo motivo narrativo, porque a menos que você queira fazer alguma coisa mais redundante, explorar alguma coisa ali que meio que foi citado, mas ainda assim não tem tanta necessidade, ainda você vai lidar com uma coisa muito do passado. E se você quiser fazer uma expansão da história, contando depois, também não faz sentido DLC, porque você vai contar algo do mundo de fora, não do mundo de dentro. Então, não sei. De verdade, eu acho que não precisa. E se a Standfall, né, é o nome da empresa, se eles quiserem já começar a organizar recurso para o próximo jogo deles, que façam isso. Porque olha... O Expedition, inclusive, é um jogo muito louco, porque ele é tão redondinho que, de fato, não precisa mexer em nada. Standfall, isso. Vamos explicar agora os finais do jogo, agora que vocês já sabem tudo sobre o mundo de Expedition 33, pelo menos é o que eu espero, né? Mas vambora! Então, depois de voltarmos no passado e entendermos o começo e a pintura, a Claire pede pra Mael, a Alicia, ir para o mundo da pintura e também tentar impedir a sua mãe. Ela precisa destruir o quadro, acabar com o quadro, que assim vai fazer a sua mãe voltar pro mundo real, afinal eles têm coisas lá fora com os escritores pra resolver. Só que quando não só isso, Alicia... né? Mas quanto mais tempo você fica preso do quadro, mais você fica fraco, mais sua energia é drenada. Entra nesse mundo, acaba que ela é afetada pelo croma de sua mãe. Isso porque quem pinta o quadro define e comanda o croma. Esse croma faz a Alicia ser repintada dentro do mundo e ela renascer lá dentro como se fosse uma das pinturas. E ela nasce como a Mael. Isso é uma parte da estratégia da Aline para poder talvez fazer a Mael se apegar a este mundo. E de fato, é meio que isso que acontece. Quando voltamos agora, a Mael, né, ela prefere ser chamada de Mael do que Alicia. Inclusive, nossa, isso é uma outra coisa legal, porque o final da Mael, se você escolhe fazer o final com ela, é meio que um reflexo da Alice, da Aline. Porque é meio que manter o status quo de retroalimentar o luto. Assim como a mãe fez. E se a mãe já jogou isso pra filha, ela estava passando justamente essa visão do luto dela pra filha. Então, você vai nascer nesse mundo e você vai ter esse mundo pra você. Você vai viver esse mundo como sua fantasia boa.
que existam tragédias nesse mundo, ainda é uma forma de viver melhor do que viver no mundo de fora, porque lá no mundo de fora, você às vezes não tem nenhuma vida muito longa, né? Ela mesma já falou que ela sente que a vida dela não vai durar muito tempo, por conta que ela tá queimada, ela não tem um olho, não tem cordas vocais e coisa do tipo. Ela lembra das coisas e ela lembra do porquê que ela tá naquele mundo. Só que ela quer manter aquele mundo vivo. E o verso meio que não é tão a favor disso. Ela fala que vai conversar com o Renoir, né, que é o curador, que é o verdadeiro Renoir, pra poder ajudar ela a manter esse mundo de alguma forma. Afinal, ela gosta dele. Só que é meio estranho que verso ele se pergunta, forte, né? O seu pai que queria apagar todo mundo, né? Porque ele manteria o quadro vivo agora. A Mael disse que ela escondeu o quadro, ou seja, agora, com a sua mãe fora do quadro, ela não vai conseguir encontrar o quadro novamente e o quadro vai se manter vivo. E então, Alicia e seu pai se reencontram dentro do quadro. Alicia diz que escondeu o quadro de sua mãe, mas Renoir, ele tá bem relutante. Ele não quer deixar a Alicia se manter no quadro, e sim que eles têm que destruir o quadro de uma vez por todas. Mas ela considera esse local a sua casa. Mas o Renoir fala que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a mãe dela. Exato. Afinal de contas, uma longa exposição dentro do quadro pode acabar matando o pintor. E isso que estava acontecendo com a mãe dela, inclusive. E óbvio que Renoir não quer que isso aconteça, então ele não vai deixar Alicia Mael destruir o quadro. Mas eles vão precisar de um plano para poder voltar aqui em Lumière e derrotar de fato seu pai. Bem, mas antes de mais nada, a gente sabe que todas as pessoas foram apagadas, né? Inclusive a Ciel e a Lune. Mas agora a Mael, ela lembra dos seus poderes de artífice, e com a ajuda de Verso, ela consegue desfazer o Gomage, tipo repintar a Lune e a Ciel, que retornam de volta à vida. E assim a Mael explica para os seus amigos de fato tudo o que aconteceu. E vocês agora sabem também, porque vocês assistiram o vídeo até aqui, né? Deixa o likezão, inclusive, né? E bem, a Ciel vê que a Mael, por fato dela ser uma pintora também, ela consegue trazer de volta todas as pessoas que foram apagadas. Inclusive o seu ex-marido, que é uma pessoa que a Ciel perdeu e que ela tinha muito rancor no seu coração porque ela gostava muito dele. Só que para isso, eles precisam de croma. Croma é a energia do quadro. E para poder enfrentar o seu pai e poder repintar as coisas, eles vão precisar do croma. Lembra que o croma ele ficava no corpo das pessoas que faleceram pelos Nevrons? Então, eles vão utilizar desse croma justamente para poder pegar de poder. Esse croma seria o poder que realimentaria a Artífice antes dela ser expulsa. Agora, ele vai ser usado isso é uma para coisa poder legal. expulsar. O jogo não quis se estender, mas eu também acharia, assim, meio complicado se estender. Porém, era uma coisa legal, caso eles quisessem fazer como mecânica, nessa parte final, pô, eu preciso acumular croma. Seria legal se você pudesse manualmente ir nos lugares e pegar esses cromas. Porém, eu entendo que mecanicamente isso inflaria pra caralho o jogo. Assim, você poder fazer isso seria legal, mas você ter que fazer isso seria uma bosta. Então ele simplesmente faz isso por você, né? Você não precisa jogar pra você ir em cada lugar e pegar o croma de cada um deles. Mas seria legal se desse pra fazer isso manualmente, por você ser recompensado de fazer isso manualmente. Isso trazer... Até interessante se fosse fazer dessa forma, porque você poderia revisitar cenários, você poderia pegar coisas que você não deixou pra trás, tipo aquelas cascas, né? Aqueles... O que era? Umas madeiras estranhas, umas árvores esquisitas que você tinha que estourar com um power-up. Aquele aparelho que o Gustavo fazia. Pois é, mas esse é o ponto. Poderia ser que você poderia fazer. Raízes, isso. Tava tentando lembrar a palavra. Parabéns pra mim. Mas se desse pra fazer manualmente, isso te recompensasse de alguma forma, seria legal. Mas eu gosto também da escolha do jogo já fazer isso. Eu falo, eles foram em cada lugar, pegaram um pouquinho dos Chrome e foi, né? Até porque poderia existir um certo risco, recompensa, algo que mecanicamente te daria essa expansão. Porque o ato 3 é muito sobre isso. Aproveite o mundo porque esse é o seu Last Dance. Então aproveitar pra pegar esses cromas desses corpos ali seria bem legal. Mas, anyway. A Renoir do quadro. Então finalmente chegamos até o Renoir, onde após um diálogo sobre o carinho que Mael tem pelo quadro e o medo de Renoir perder a sua família de novo e desse processo se repetir,
eles acabam entrando numa luta. Onde Renoir é muito forte, ele utiliza o próprio poder dos Axons que a gente enfrentou. Muito forte, mais ou menos. Mas aí é o Thunder sendo chato de game design. O Renoir aqui, ele ter level 60 e pouco, eu entendo. Porque são escolhas. Você vai escolher colocar o boss final como o boss mais difícil? Não necessariamente. Porque quem não está acostumado ou quem não tem o nível de expertise pra jogar um boss tipo um Simon da vida, ou a Clea, bater num bicho que seria mais difícil do que eles é meio difícil, sendo obrigatório. Então, eu entendo ele não ser o mais forte. Porém, eu acharia uma sacada maravilhosa se o jogo fizesse uma progressão natural de dificuldade, onde o Renoir tivesse mais forte aqui depois de você ter farmado tanto. E é uma recompensa por você ter farmado tanto. Você ter uma luta mais difícil, sabe? É interessante, mas... Porque, cara, quando você chega aqui no level 60 e pouco, você termina tipo, o ato 2, 50, 60. Você quer explorar o mundo, você volta pra cá, você dá meio tapa no Renoir e ele desaparece. Então, e não só o Simon, mas tem tantas outras coisas difíceis no jogo que se você fizer, você volta aqui e você dá 2 tapas nele. Então a ideia da narrativa emergente, talvez isso atrapalhe um pouquinho, mas isso daí é meio que um mal de quase todo jogo, sabe? Isso daí sempre vai existir. De um boss opcional, ele eventualmente ser mais difícil ou um desafio mais interessante do que às vezes o boss final mesmo do jogo. E às vezes não existe um balanceio para isso se tornar uma progressão natural. Porque, por exemplo, se você foi atrás do Sion para matar ele, você quer desafio. Se você quer desafio, o seu último desafio também vai ser um desafio. E não existe. Aqui eu não sei qual jogo faz isso. Malemar, quem faz isso é o jogo da From Software, que também não é. O boss final não é o boss mais difícil se você procura dificuldade. Porque, e isso torna-se natural, por exemplo. Porque, pô, eu vou, sei lá, matar o Radan, com sorte o Radan, em Elden Ring. E se eu estou indo pra ele, é porque eu tô procurando um desafio. O meu boss final, ele não vai ser o meu maior desafio, mas ele vai ser o meu último desafio nessa barreira. Foi o que fizeram com a Malenia. Mas ainda assim, entenda, o boss opcional, ele necessariamente vai ser mais forte do que o final, mesmo o boss final sendo mais importante. E não existe nenhuma mecânica de pensar que, beleza, se você matou o boss mais difícil, agora eu vou jogar a régua lá em cima. Não precisa ser, não é uma crítica, é apenas uma observação. E eu acharia muito legal se tivesse isso, sei lá, em Elden Ring também, você vai enfrentar o Elder Beast e, pô, é a última coisa que você vai enfrentar no jogo. E eu matei todo mundo antes, eu fiz todos os desafios. Ok, então você vai ter Elder Beast 2. Ó, te vira. Se bem que eu acho que isso existe. Vai, Seas of Stars fez isso. Seas of Stars fez isso. Não com a mesma intensidade, mas ele fez isso. Agora eu lembrei. Se você vai fazer o true final de Seas of Stars, ele faz exatamente isso. Porque o true final é justamente, toma o boss final de novo. Só que, outra coisa. Isso, caralho, realmente, eu acho que o único jogo que eu lembro que fez isso foi Seas of Stars. Tirando, obviamente, a DLC, mas também a DLC é incrível no que ela faz. E o boss final da DLC também é extremamente satisfatório. Um dos bosses mais criativos que eu já vi de videogame. Sério. Porra, aquele boss final do circo, do Seas of Stars, nossa, eu aplaudo de pé, cara. Eu aplaudo de pé. Que boss inteligente. Que boss inteligente. Inclusive, se vocês não jogaram, joguem Seas of Stars. Eu também fiz a série de Seas of Stars no canal de gameplay, tá aqui na descrição. Que é outro jogo excelente, excepcional pra quem gosta de RPG. É um jogo obrigatório de RPG pra quem gosta de RPG. Pra poder se curar. Só que uma surpresa acontece. Aline retorna pro quadro novamente. Ela volta para poder ajudar uma última vez Mael a manter o quadro vivo. E assim, a Artífice luta contra o Axon que estava curando o Renoir. E eles conseguem finalmente derrotar o pai.
Renoir então diz a sua preocupação e que eles ficaram 67 anos dentro daquele quadro, do tempo do quadro. E ele mostrou como a família dele estava ruindo depois da morte do Verso e que ele não queria perder mais ninguém. Só que Mael fala que esse é o mesmo sentimento que ela tem em relação às pessoas do quadro, que são como família pra ela, que também ela não quer perder. Ela diz que não vai ficar ali pra sempre, que vai voltar, só vai ficar durante um bom tempo. E Renoir acaba deixando Mael lá e ele abandona o quadro. E então a gente consegue ver o núcleo do quadro. E esse é o outro ponto que eu acho interessante do True Bad End de novo. Eu tenho todo mundo aqui como família. O que sobrou eu quero defender. É um pensamento genuíno da Mael. Mas já já a gente vai falar melhor sobre isso, porque vai abordar os dois finais, tanto da Mael quanto do Verso. E ela abordar desse tipo de coisa, cara, deixa o final dela vir. De toda a pintura e origem do quadro. Foi dito que quem pinta o quadro, quem cria o quadro, parte da sua alma fica ali dentro. E a gente vê uma criancinha pintando o quadro. Isso porque o Verso que criou esse quadro originalmente, quando ele era uma criança. Então esta criança aqui é o Verso, pelo menos um pedaço da sua alma. O Verso vê que Mael mentiu e que na verdade ela pretende ficar a vida inteira até ela morrer dentro do quadro, mesmo que ela possa sair. Só que ela fica com medo do pai destruir o quadro quando ela estiver fora. O problema é que a vontade real do Verso é que o quadro se acabe e que esse mundo não exista mais. E aqui a gente tem duas escolhas: como o Verso enfrentar a Mael e deixar o quadro ser destruído, ou como a Mael enfrentar o Verso e manter o quadro vivo. E basicamente não tem muito um final feliz. Ambos são um pouco tristes, mas eu acho que você lutar como a Mael, ele é o final um pouco mais feliz. Tá, vamos lá. Defenda a sua tese. Afinal, o quadro vai continuar vivo e os personagens que você se apegou também. E o mundo lá fora vai continuar vivendo. A escolha foi da Mael de viver ali. Mas tem um probleminha por causa do Verso. Vamos lá. Escolhendo lutar como a Mael, a gente vai derrotar o Verso. Certo. E ao derrotá-lo, ele simplesmente vai ser apagado. O Verso, ele implora pra Mael pra ele não ser pintado novamente. Porque ele não quer viver essa vida de mentiras. E aí, então, o jogo acaba e temos o fim. Cara, essa cena... Ai, cara... Dói. Toda a cidade de Lumière voltou ao normal. O Gustavo com a sua namorada, a Lune, a Ciel com seu marido. Esse final, ai, é forte. Só que a Mael não ouviu a vontade do Verso. Ela recriou o Verso como um músico que ele era, a sua imagem, basicamente. E podemos ver o rosto da Mael se desfazendo. Isso porque ela virou a nova pintora e ela está se desfazendo, assim como a sua mãe. Provavelmente ela vai ficar até na aparência dela no futuro. Esse final, cara, é aterrorizante. É uma cena de uma história de terror, até. Escolhendo lutar com... Pera, agora me defenda por que você acha que esse final é melhor. Não, de verdade, eu não sei se ele vai fazer isso, mas... Cara, esse final, inclusive, da Mael, ele tem, não problemas, nenhum problema. Eu acho que narrativamente ele é perfeito. Mas eu gosto da leitura do tema sobre. Porque, vamos lá. A Mael, ela herdou a perspectiva da mãe de manter o quadro. Manter o luto. Manter o quadro é manter o luto. Viver o quadro é viver o luto. E Expedition é uma obra sobre isso.
sobre você viver o luto, porém, as consequências de você se manter nesse luto. Porque se você se manter no luto, a sua vida acaba. As coisas não passam, você não progride, você fica naquele estagnado, porém se degenerando por conta do luto. E mesmo que você seja uma entidade poderosa, isso tem consequências pra você. Ela viver o luto dentro do quadro, onde aceita as consequências desse luto, legal, ok, é entendível, porque ela entende o que ela tá fazendo isso de forma consciente. Não que aqui ela não esteja, mas calma lá. Vamos lá, morreu todo mundo, sobrou eles 4 no mundo, né? A Mael, Verso. Sobrou, obviamente, o Monoko, Ciel e a Lune. Bom, partimos daqui. Daqui a gente vai viver a vida, onde a gente não tem mais como reconstruir nada, porque, pô, sei lá, né? Tá literalmente tudo destruído. Sobrou os Gerstais lá, só. E alguns Neverons, só. Só. E aí você vai viver nesse mundo destruído pós-luto. Você vai viver quase que em Dark Souls. Né? Porém, se fosse isso, ok, é ela aceitando que a gente vai viver os momentos finais no mundo pós-apocalíptico destruído, e a gente vai viver nesse mundo até o final do tempo, aonde ela quer apenas deixar a vida esmaecer quanto a isso. Legal, beleza, eu entendo. É trágico, porém ela entende a consequência disso. Agora, ela ser a deusa da criação e mudar as regras do mundo é muito pior. Porque isso mostra como ela tá psicótica. Ela virou uma psicopata. Ela perdeu o senso da realidade. Ela usar os poderes dela pra renascer todo mundo, fazer todo esse teatro fantasioso e ainda ir contra os sentimentos do verso, é ela coringar completamente e ela simplesmente se entregar a essa loucura do luto eterno. Ela está se desfazendo, mas ela aceita isso de bom grado, mas ela sabe que ela está criando uma grande mentira. Ela não tá nem vendo a consequência disso. A consequência só está inata dela porque ela está simplesmente se desfazendo, mas ela não tá nem aí pra isso. Talvez utilize até outros recursos para manter o máximo de tempo de vida dela. Meio que ainda voltando à não aceitação. A não aceitar apenas o revés da morte, aceitar que as consequências do luto e principalmente aceitar o que o verso quer. O ponto que ela colocou o verso numa casca de uma outra coisa, de uma nova pintura, de um novo corpo, e não dando a ele nem a escolha de morrer, é muito, assim, sabe, maligno nesse sentido. É muito. Ela tá impondo a vontade dela para a pessoa que ela ama, para a pessoa que ela escolheu viver naquele mundo junto, porque ela quis isso. Ela quis esse último momento com o irmão, ela quis um lugar para ela poder viver os seus últimos momentos de vida, sendo uma deusa da criação, onipotente, onipresente, onipotente apenas, não presente, mas que pode criar tudo e criar essa fantasia. Então você meio que faz um teatro de fantoches ad infinito, ou até a finitude do seu poder. Isso é forte demais narrativamente. Isso inclusive, é um final que ele truca a temática da história. Ele truca a temática no sentido de, olha a consequência disso. Olha a consequência de você não lidar com os seus sentimentos, com o luto, de você entender que tudo é finito. E tudo existe uma consequência. Tudo é consequente. A morte é consequente. O luto é consequente. A estagnação é consequente. O tempo corre. Fugir não resolve. Fugir não adianta. Porque você tá só criando uma fantasia maluca com os seus poderes e não aceitando a situação em si. Você tá basicamente fazendo o que sua mãe fez e até de um jeito pior. Não pior, mas... porque o que a Aline fez, ela literalmente pegou a família inteira pra colocar nesse problema maluco. Ali não, é só ela se desgastando ad infinito da vida dela. Por mais que a vida dela ainda seja finita
no lado de fora, ela escolheu criar esse teatro de fantoches fúnebre que ela tá fazendo. Porque ali, ninguém é mais ninguém. Tudo é recriado. Tudo é apenas uma fantasia, uma experiência do zero. Então, cara, isso é bizarro. Isso é doentio. Esse final é doentio. O verso ali, sabe, não conseguindo nem morrer, é extremamente doentio. E mostra o pico de loucura que a Mael chegou. Então esse final, ele é um bad end incrível. Narrativamente incrível, maravilhoso. Ele é pesado, ele choca, ele é uma porrada no estômago. Porque, inclusive, não tem final feliz. Não tem forma de escapar disso. Ou você reluta ad infinito, ou o final do verso. Contra a Mael como verso, você derrota a Mael e ela é expulsa do quadro. Assim, o quadro pode ser finalmente destruído. Verso pega a sua versão da sua alma infantil e eles vão embora, assim fazendo todos terem um gomade e o quadro finalmente ser apagado. Esse final é muito triste. Porém, é necessário. Esse final é muito triste e necessário. Esse final é muito triste e necessário. Cara, eu fico... Esse final me destrói, porque... Me destrói, principalmente por outro aspecto. A Ciel e a Lune. Olha isso, cara. Tipo, vocês foram apenas peças. Cara, a forma de reprovação delas é incrível. Nossa, cara. Ai, me dói, me dói. Porque elas não têm... Elas não podem opinar. Elas não podem dizer nada. Caralho, mano. É um luto fudido. Olha a desaprovação dela, cara. Nossa, da Lune me corta o coração. O da Lune me corta o coração, cara. Não faz isso, não quero ver, não quero ver. Caraca, mano. Nossa. Ah, eu vou chorar, cara. Eu vou chorar de novo. Meu Deus do céu. Ai, cara, ó, a cara da Lune me quebra, velho. Pizza, velho. Nossa. Nossa, cara, é muito forte. E depois vemos toda a família reunida no túmulo do verso. Cara, esse final, ele é muito forte pra perspectiva da Ciel e da Lune. Os dois são terríveis pras duas. Engraçado é isso. Os dois finais são terríveis pras duas. Porque o final da Mael, para a Ciel e pra Lune, é, de novo, elas não foram recompensadas pela jornada. Elas foram apenas manipuladas, como todo mundo foi manipulado pela Mael, por fazer todo mundo virar fantoche. Então, elas estão vivendo a vida dela de mentira, mesmo elas sabendo que elas são de mentira, nesse sentido, e sendo apenas criação do Criador. Mas, não de uma forma recompensatória. Pô, legal, eu te ajudei, agora eu vou viver minha vida feliz. Não, você foi enganado. A sua vida é uma farsa. Tudo isso daqui é uma farsa. Então, a inconsequência de tudo, da manipulação da história, de tudo, é uma farsa. Então, elas meio que são tiradas para escanteio como qualquer outra peça dentro desse mundo. Todo mundo é só mais uma peça desse teatro fúnebre.
Gustave, Vivo, Ciel, Mael, todo mundo ali é apenas fantoche. E esse final do verso, ele é triste pra caralho, porque é uma despedida seca. É uma despedida de desaprovação, porque eu te ajudei até você chegar nesse final, e no final você literalmente matou todo mundo. Você me matou. Você matou todo mundo. Pela perspectiva delas, é isso. Tipo, você acabou com tudo. A gente te ajudou a chegar até aqui e você deu essa apunhalada na gente. A Ciel tentando se aproximar e saindo, e a Lune simplesmente só caindo, sabe, em desespero. Cara, nossa senhora. Meu Deus do céu. Isso parte o coração. Isso inclusive, em âmbito de catártico da história, talvez seja um dos catarses mais fortes. Porque são duas personagens. Tudo bem, o Monoco ainda não é um ser humano, ele tem a sua parte empática, obviamente, mas ainda ele se despede do verso, e o Eski também. Eles estão ali, sabe, entendendo a situação. Eles entendem a situação, inclusive. Agora, Ciel e a Mael, Ciel e a Lune, nossa, eu acho que eu coloquei Ciel e Mael em algum momento, mas enfim, Ciel e a Lune vivendo isso, de apenas estarem entregues a algo que elas não têm controle, e eles escolheram fazer isso. Nossa, é triste. É triste. É muito forte, é muito pesado, é muito catártico. Dói, machuca. Porque são duas personagens, principalmente, que você vivenciou a pele delas e a perspectiva delas sobre esse mundo, a jornada delas. A Lune com os seus problemas com o pai, com a mãe, dela ser meio que a gênia da família e seguindo apenas nesse movimento de ser apenas a próxima geração da família dela, tendo, obviamente, um carinho com os pais, mas ainda não tendo tanto, ou não se aproximando tanto por conta do mundo que eles vivem, do Gomagem em si. Enquanto a Ciel, que ela teve a chance de ter uma família, mas a família foi extremamente curta. Ela perdeu o filho, perdeu o marido, ela quase tirou a própria vida. O Eski ajudou ela, inclusive, a sobreviver. São narrativas muito fortes, são personagens com muita identidade, que terminam como um nada. Terminam como uma mancha de tinta na pintura que está sendo apagada. É extremamente forte, cara. É extremamente forte isso. Se despedir dele. Miroir du temps. Nossa, esse final Nos é forte, cara. histoires Mais um final forte. Mas é interessante como esse final é triste, mas é secar lágrima. É um final que seca lágrima pra seguir em frente. Porque precisa. É um funeral, mas não é um funeral fúnebre, pesado. Tem o seu peso, porém ele tem um quê de esperança, um quê de uma luz, uma nova luz, uma continuidade da vida, coisa que eles não tinham, eles não tiveram durante anos. Eles ficaram presos no fantasma da morte do verso. É o pós-luto, exato. É seguir em frente com o pós-luto. É muito forte isso. É uma família ferida, destruída, que está se reconciliando. Nossa, muito forte. Toi le vierge, horizon lointain, peignons ensemble les couleurs de demain, au clair obscur, œuvres infinies, chaque pas trace la route d'une vie. Ainda bem que eu esperei um tempo pra falar de novo, porque você não tava chorando até agora. Nossa, eu chorei no final. Puta vida! Eu derreti.
Nossa, esse final doeu. les étoiles où tout commence, rien ne finit. Dans les trains du destin, As músicas desse jogo são grandes spoilers. Sim, as letras são. les liens restent éternels dans Esse final le da dessin. Mael é mais positivo porque teve mais gente seguindo o que queria, na superfície pelo menos. Não, ninguém conseguiu nada, nem ela. Ninguém conseguiu de verdade. Tipo, por mais que ela possa enganar a Lune e a Ciel, ainda é uma enganação. Ainda é uma mentira. É viver constante, sempre e eternamente numa mentira. Pro Verso não foi bom, pro Eskimo não, também não. Pra família não foi bom pra ninguém. Só pra mente doentia da Mael. Só. No final da Mael. E sobre ser positivo, uma reflexão interessante. Na morte não existe nada positivo. O positivo, se eu posso dizer dessa forma, é você seguir em frente. Aceitar com seus sentimentos, porém, seguir em frente. Na superfície. Exato, exato. Nossa, mas O quadro também é todo. Oh, meu Deus. O que eu fiz aqui? Esse final é extremamente forte, cara. Esse final é extremamente forte. Se tiver que ser Timael, foda-se o mundo real. Mas, assim, eu não vou julgar quem tá dizendo que quem escolhe X, Y. Meu ponto não é esse. Eu tô dizendo em âmbito da própria história. Entender o significado das coisas, entender o que dentro da narrativa esses aspectos significam, ou esse tema é contado. Tudo bem, eu ainda concordo muito com o final do verso, porque, independente disso, eu concordo porque a série fez uma consequência extremamente incrível. Para os dois finais, ele é muito coerente. Os dois finais são extremamente coerentes. Um coerente por perpetuar a mentira e a degeneração, e o outro para, de fato, fazer o enterro e seguir em frente. Porque são essas duas vertentes da história. O luto. Aceitação ou a perpetuação desse luto. O que acontece se você perpetuar? O que acontece se você seguir em frente? Inclusive, parabéns e palmas eternas para o Renoir, um personagem excepcional. Excepcional. Que personagem incrível que construiu toda uma situação para tentar salvar a família dele que estava beirando, ou pelo menos já estava totalmente imersa à tragédia. É um personagem que, cara, fez muito, fez bem e foi incrível. Nossa, que personagem bom, que ele soube ser vilão, ele soube ser duro, porque em muitos momentos ele expressa isso. O luto, a morte, a perda não é fácil. Não é fácil pra ninguém. E eu vou ser esse algoz, porque eu preciso que seja esse algoz pra conseguir salvar algo que é muito importante pra mim, que é a minha família. E foi tirado de tudo dessa grande mentira. E é interessante, inclusive, ver como o Renoir trata isso como uma mentira. Porque ele sabe que, como eles sendo pintores, tudo é uma mentira. Todo aquele mundo é um mundo que existe só naquele mundo. Ele não é um mundo de verdade. E o mundo de verdade é o que importa. É a realidade que importa. É muito interessante que ele faz isso. Mas dentro dos dois pontos que ele traz aqui, de viver na farsa, que também é finita, ou aceitar o luto, eu gosto muito como o aceitar o luto, ele é um processo interessante para os personagens. Porque no final, tava todo mundo meio que nisso. A gente tá aceitando, tentando seguir em frente. A história é muito sobre isso.
Aceitar que existem essas tragédias, aceitar que essas pessoas foram embora e a gente vai ter que lidar com essas feridas, porém a gente tem que seguir em frente. A jornada de Expedition é sobre isso. De você seguir em frente, mesmo ferido, mesmo com dor, mesmo com saudade, mesmo querendo mudar tudo para melhor. E às vezes, obviamente, não aceitando isso. Não aceitando o que aconteceu, porém, se você ficar parado, você não vai resolver nada. Todas as expedições foram por isso. Lutar para um momento de esperança. Lutar visando que um dia a gente vai conseguir ganhar desse mal oculto, destruir essa artífice que está levando todos nós, né? Pelo menos inicialmente, a história é sobre isso e ela fecha muito bem tematicamente nesse sentido, com o final do verso. Com o final dele simplesmente falando, olha, já deu. Tem coisas reais que a gente precisa preservar, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Cara, maravilhoso. Esse jogo é espetacular. Por mais que exista a brincadeira de GOT, não é GOT, no meu coração, Expedition já é o meu terceiro jogo favorito. Perdendo só pra Final Fantasy Tactics e Nier Automata. É um jogo extremamente forte, um jogo extremamente com uma identidade muito bem feita. É um jogo arte. Isso daqui é um jogo arte. Isso daqui é feito com o coração. Quem fez a Sandfall, né, toda a equipe, todos os 33 funcionários, todo mundo que trabalhou aqui, fez um jogo que saiu do coração. Com muita identidade, com muito carinho, com muita competência, sabe? Competência em muitas áreas em si. Eu acho que Expedition, tecnicamente, tem alguns pontos aqui e ali? Tem alguns pontos ali, mas eu não acho que esses pequenos pontos, quanto à mecânica ou pequenos detalhes sobre programação do jogo em si, isso afeta a experiência de alguma forma. Ele não quebra. Tá bom, ele quebra. Ele crashou umas 6, 7 vezes comigo, mas... assim, são ajustes finos que eu entendo que uma empresa nova não tem. Eu entendo que tem muita galera ali que, por mais que tenha know-how e esteja dentro do mundo dos jogos, eles ainda têm muito que aprender, e que bom que eles têm muito a aprender, mas eles estão principalmente no caminho certo. O próximo jogo da franquia deles, né, de Clair Obscur, eu acredito que vai ser um jogo muito melhor, que ele tem a possibilidade de ser um jogo muito melhor, não apenas narrativamente, mas principalmente tecnicamente, do que Expedition foi, e sinceramente, Expedition não deveu em nada. Assim, colocando na balança, não deveu em absolutamente nada. Mesmo, o personagem pula durinho. Vários bugs e crashes no meio do jogo. Você sair do cenário facilmente. Mas ainda assim, cara, nada que realmente atrapalhe a experiência. Não foi algo tão gritante que atrapalhou de fato o jogo, como foi no caso do Cyberpunk, né? Que, no começo o Cyberpunk era injogável. Aqui não. Por mais ajustes finos que eles poderiam fazer aqui para melhorar mecanicamente o jogo, ainda assim o jogo é excepcional, mesmo com esses pequenos detalhes, cara. E espero que ele continue. Espero que de fato a próxima jornada da equipe seja incrível. Porque eles jogaram os holofotes para ele por mérito. Por muito mérito, por muita paixão, por muita vontade, por muito sangue, suor que eles usaram para fazer Expedition. E parabéns. Parabéns para todos os envolvidos. E é isso. Esse foi a história completa de Expedition. Obrigado, Anderson Matemo, por ter mandado. Valeu que eu pude ter um pequeno momento aqui para falar sobre Expedition, já que, como eu falei, eu não estou gravando vídeos roteirizados ou editados porque não tá dando tempo. Eu faço live de segunda a sábado por cerca de 8 horas por dia. Tem live de RPG, tem live jogando videogame, então tem muita coisa acontecendo que hoje, na minha atual realidade, fazer vídeos roteirizados e editados não é a minha prioridade. Não é o que tá colocando arroz na mesa, né? Então, quem sabe um dia eu possa voltar a fazer esse tipo de vídeo. E
né, obviamente o canal é de anime, mas nada me impede de falar de videogames também, né? Mas é isso. Um bom anime.